Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Febre de Cavalos, do Leonardo Padura. Leonardo Padura é um autor cubano já publicado aqui no Brasil, muito conhecido pelo seu livro O Homem que Amava os Cachorros, que é uma publicação também da editora Boitempo, que eu já resenhei aqui no canal, que é um romance sobre a trajetória, a vida, a história de Trotsky. Então, se você quiser saber mais sobre este romance mais conhecido do Padura, assista ao vídeo que tá aqui. E este aqui, O Febre de Cavalos, foi o primeiro livro do autor, que ele escreveu ali na década de 80, mas que a Boitempo está publicando agora. E ele vem com a tradução de Mônica Stael. Eu gosto muito de ler os livros, assim, de autores, claro, que me interessam, né, como é o caso do Padura, de ler, assim, esses primeiros romances, né, se possível até em ordem cronológica. Então, quem sabe eu tenha começado aqui já esse projeto de leitura a partir do Febre de Cavalos. E essa edição vai trazer pra gente um texto, né, um prefácio do próprio Padura, dizendo que este livro é um exercício juvenil, afetado por todas as dúvidas e as inocências de uma aprendizagem, mas um livro com o qual, modéstia à parte, ele já perfilava ali os seus interesses e as suas obsessões por todos os anos seguintes, né? A experiência da sua geração em Cuba, na Cuba contemporânea, as luzes e as escuridões da condição humana, a necessidade do amor e da amizade e os mistérios da criação artística. E eu concordo com ele, eu acho que tá tudo isso aqui mesmo. O protagonista desse livro é o Andrés, ele tá de volta ao lar depois de uma temporada ali numa espécie de acampamento que existia na época, logo no início ali da Revolução Cubana, em que todos os jovens passavam uma parte das férias ali trabalhando e tal. Então ele tá de retorno desse espécie de acampamento e ele tá numa idade, né, adolescente, sente que tem que se comportar como um homem, como se ele tivesse um dever de gênero a ser cumprido. E o que significa ser um homem, né? Acho que essa é uma pergunta difícil, ainda mais para um adolescente cujo pai o abandonou e que tem como referência masculina mais próxima o primo que o Andrés supõe está se envolvendo romanticamente com a mãe dele, né? Então é um pensamento aí que abre espaço para o incontestável machismo que caracteriza a perspectiva desse personagem, que é tão jovem e já tão cheio de preconceitos relativos às mulheres, que são para ele como corpos a conquistar realmente. E ainda descobrindo naquele momento, não sem indignação, que antes de mais nada sua mãe, a Consuelo, é uma mulher, né? E como qualquer ser humano, ela pode sim sentir desejo, ser desejada e exercer a sua sexualidade. Ainda que, abro um parênteses aqui, a gente não tenha grandes provas de que ela esteja realmente se envolvendo numa relação amorosa com o Sebastian, que é primo do pai do Andrés, né? Não temos grandes provas além dessa imaginação fervilhante do protagonista, que chega até em certo momento da narrativa a considerar a possibilidade dele ser o seu verdadeiro pai, o Sebastian, né? O que só potencializa a grande desonra que, assim que ele diz, da mãe dele, né? Desse suposto relacionamento. Então, aqui na página 19, tem um trecho que é bem no comecinho do livro, porque ele começa na página 17, né? Então, na página 19, tá o seguinte: é incompreensível, novo, pensar em sua mãe como uma pessoa com desejos insatisfeitos, como uma mulher com possibilidades urgentes de sentir, tal como você, a dela e todos os seus amigos, que o sangue flui e acumula-se nas partes mais ocultas do corpo. Sobre esse você que o narrador menciona aqui, a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas o grande problema aqui pro Andrés, e vocês viram, isso tá bem no comecinho do livro, na verdade é a possibilidade de que a sua mãe seja vista pelos outros homens como as demais mulheres são vistas por ele e por seus amigos, né? De maneira vil, de maneira baixa. E essa possibilidade, essa mirada sobre a mãe, como um sujeito completo,
o confunde e o impede de demonstrar o quanto ele gosta dela, o quanto ela é importante para ele. E o que é que esse olhar sobre a mulher diz sobre Cuba, né? Diz do modo de ver cubano. Cuba vai aparecer aqui no livro muito mais como um plano de fundo do que como uma questão central do romance, mas ainda assim ela é explorada enquanto espaço pela narrativa. O bairro onde eles vivem, por exemplo, ele tem as suas características campestres, excessivamente campestres para o Andrés, muito bem assinaladas aqui, e a força que o campo exerce sobre os sujeitos também está aqui. Para o Andrés é como se o bairro dele fosse a sua pátria, né? Ainda que ele deseje viajar e goste de sair dali, ele também gosta de voltar rápido, e ele acredita que nunca vai embora dali, ao menos não definitivamente. E muito dessa crença vem do fato de praticamente todos os seus antepassados, o seu avô, o seu bisavô, terem nascido ali e fincado raízes. Só que tem também ali o pai do Andrés, né? A figura paterna, que inclusive é tratada por Gusano, que seria um verme apátrida, porque seria contrário à revolução, né? O pai dele fugiu dali para os Estados Unidos em 1968 e nunca mais voltou, então ele é tratado assim como Gusano. E ele pode ter plantado esse germen do desgarramento no filho também, apesar do Andrés acreditar que ele está fixo ali naquele espaço, ele é formado pelo pai também, né? E é uma coisa que a gente só vai saber se acontece mesmo lá na frente da obra do Padura, quando o Andrés reaparece como médico em outro livro. Então, tem muito essa costura do projeto literário que começa ainda no primeiro livro do Padura, quando ele tinha 20 e poucos anos, acho que ele tinha 23 anos quando ele escreveu esse livro aqui, né? E tem uma live de lançamento aqui no canal da Boitempo, de lançamento desse livro, que eu gostei muito, assim, e nela, uma das convidadas, que é a Joana Salem, inclusive fiquei fã do trabalho dela, ela lembra muito bem que o Andrés é um personagem que nasce praticamente junto da Revolução Cubana. Então, o seu crescimento acompanha também o desenvolvimento da Revolução, que neste momento inicial, quando ele ainda é um adolescente, e segundo a Joana Salem, pelos primeiros 30 anos, estava em pleno vigor e representava assim, um mundo muito otimista para os cubanos, que eram realmente assim, engajados nessa nova forma de vida. E aí nessa mesma live, a Joana faz um paralelo muito interessante entre a realidade da juventude cubana neste romance do Padura e a juventude estadunidense do Salinger, né? O acolhimento do adolescente, ela vai focar, que é decorrente de uma cena no bar que acontece aqui no livro. Porque em vários momentos, quando peguei para ler esse livro, eu ainda não tinha lido aqui, em algum lugar aqui, alguém pontua essa relação que existe entre o livro e o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que é um livro que eu gosto muito, também já resenhei ele aqui, que também vai tratar de um adolescente e tal. E aí eu lendo o livro fui sentindo muito esse eco, e aí depois eu vi que todo mundo já tinha apontado isso, inclusive o próprio Padura, mas o que eu gostei da Joana, assim, ter pontuado na live foi justamente essa diferença de tratamento da juventude na Cuba socialista e nos Estados Unidos capitalistas. Então é bem interessante a reflexão a que ela chega, assim, essa live tá ótima, vale muito a pena assistir. Mas assim, apesar de mais justa, Cuba ainda assim continha suas inconsistências, né, como a gente vê, por exemplo, na realidade vivida pelo Coelho, que é um amigo de escola do Andrés, que mora assim numa casa praticamente em ruínas e que teve de trabalhar desde muito cedo e, sobretudo, encarnado no protagonista mesmo do Padura, né? O tratamento dado às mulheres e às pessoas negras, não raro desprezadas ou sexualizadas aqui pelo seu olhar, né? Pelo olhar desse personagem. É um olhar que representa toda uma geração de jovens homens em desenvolvimento naquele momento. Tem até um trecho aqui na página 21 que diz o seguinte, né, sobre o Andrés. Ele chegou a pensar então que são seus métodos que falham. Primeiro tem medo de se aproximar das mulheres, depois se apaixona e corre atrás delas. Não pode ser outra coisa. Você se apaixona e corre atrás, e sabe que isso é fatal. Todo mundo diz, com as mulheres é preciso ser duro, dar-lhes 2 remédios, cacete e preocupações. Com isso elas ficam mansinhas. Então essa é a formação que esse protagonista tem, todo mundo ali da geração dele, de maneira geral, tem também. E
Naquele prefácio que eu falei pra vocês do Padura, ele fala um pouco dessas escolhas, as escolhas que ele fez em relação à reedição do romance tantos anos depois, porque existem esses momentos em que as pessoas negras são sexualizadas e tal, que eu comentei aqui, e ele disse que ele decidiu deixar isso dessa forma porque é também um retrato do que era aquela Cuba naquele momento, né? E eu acho que a literatura também pode ser importante enquanto documento, né, de um período, e talvez nem fosse verossímil eliminar isso anos depois numa reedição e tal. Eu acho que a presença dessas questões deixa um livro ainda mais verossímil. E o único indivíduo feminino que verdadeiramente foge dessa visão estereotipada do Andrés é a irmã dele, a Kátia, que morreu ainda criança, ou seja, é uma mulher que nunca chegou a sê-lo, né, de fato, de quem ele lembra e a quem ele evoca com uma saudade idílica, assim, um olhar muito romantizado. De alguma forma, é como se o pai dele e a irmã, cada um deles estivesse com um polo da memória, assim, do protagonista, né? O Ernesto, que é o pai, é até interessante ele ter esse nome, que é o mesmo nome do Che Guevara e ser contrário à revolução, né? Mas enfim, o Ernesto é uma lembrança melancólica e a Kátia é uma lembrança calorosa. Então, são os dois polos, assim, da memória do protagonista representados por essa personagem. E a Kátia talvez seja o primeiro traço aqui da influência do Salinger no romance, né, ao Apanhador no Campo de Centeio, e que é muito correspondente a esse romance de estreia aqui do Padura. A Kátia, segundo Andrés, é a melhor da família, porque ela era uma perfeição de 7 anos que desapareceu assim inexplicavelmente, e ela tá sempre presente, principalmente na relação afetiva que o Andrés tem com o beisebol. É curioso porque eu não sabia, ou se eu já sabia, eu esqueci, que Cuba tinha uma relação assim tão apaixonada pelo beisebol, tipo o Brasil com o futebol, assim. Então tem uma cena, em vários momentos o beisebol aparece, mas tem uma cena aqui em que há uma partida de beisebol, muito, com vários detalhes, assim. E em alguma medida o protagonista parece ainda estar em processo de luto, sabe? Processando a perda do pai, a morte da irmã, enquanto atravessa esse turbilhão fervilhante da adolescência. Então tem uma intimidade sufocante aqui da casa da mãe dele, depois da morte da irmã. Ele diz que o carinho da mãe, que era reservado antes a 3 pessoas, o Andrés, a Kátia e o pai do Andrés, Ernesto, né, passou a ser, então, só dele. E esse excesso de afeto, o incomodava profundamente, né, como traço psicológico, assim, das descrições do Padura nos permite captar. Aliás, tá aí uma grande qualidade do Padura, é uma qualidade que este livro, sendo o primeiro, apenas inaugura, assim, porque certamente se mantém, por exemplo, no romance que eu falei pra vocês, O Homem que Amava os Cachorros, mas que é essa narração estilisticamente simples, mas muito penetrante da psicologia dos personagens e o cuidado, assim, na criação da atmosfera para proporcionar o efeito desejado, sabe? Na descrição do quarto, que é um refúgio aqui do adolescente, e berço também de tantas revoluções internas. Então, ele fala do quarto como uma pele mais resistente e mais ampla, marcada por todas as cicatrizes dos 17 anos do Andrés. Esses jogos de luz e sombra que ele comenta no prefácio estão muito presentes aqui, os sons, enfim, tudo aquilo que provoca os sentidos da narrativa é muito bem trabalhado pelo Padura. E aí chegamos ao ponto alto aqui do livro, que é a aparição da Cristina. A Cristina é uma vizinha nova da mãe dele, que ele conhece quando ele volta dessa Escola del Campo. E aí ela vai desenvolver um relacionamento com o Andrés, que é um prato cheio pro Padura desenvolver essa habilidade dele narrativa que eu acabei de comentar, né? Então a Cristina, ela é parecida assim com a Natalie Wood, ela é descrita aqui pelo personagem dessa forma. Ela diz que já ouviu isso várias vezes, então tem essa referência da personagem, que é uma referência estadunidense, então tem um pouco dessa inclinação ao fascínio pelos Estados Unidos, que talvez aproxime o Andrés do pai dele, o Ernesto, que afinal de contas vai embora para os Estados Unidos, né? Tem um fascínio também estranho pela figura do Colombo aqui, não sei, eu tenho muita curiosidade para saber como é que o Andrés vai aparecer lá na frente na obra do Padura, de verdade. Mas a Cristina, ela tem esse olhar improvável, assim, para a cidade, para os pontos cegos da cidade, né? Os cavalos, ela
ela tem essa febre de cavalos, né? Ela pinta e ela desenha muitos cavalos, tem essa relação assim também com esse animal que tem um pouco desse trote de liberdade que é muito compatível com a personalidade da Cristina, que tem essa liberdade tão sedutora pro Andrés, né? E esse descontrole também, ela é muito descontrolada, é um descontrole da vida meio desconhecido ainda para ele enquanto adolescente. E tudo isso vai encantá-lo, né? Então, enquanto o Andrés é um calouro, assim, extasiado na arte do amor, a Cristina, por outro lado, como uma mulher muito bonita, que já teve vários relacionamentos, já é uma veterana cansada. Ela é uma mulher mais velha, importante dizer isso. Ela é um pouco mais velha do que o Andrés. O Andrés ainda é um adolescente, ela já é adulta, né? Mas o mito da virgindade, por exemplo, do que mudaria depois da primeira relação sexual, que é algo que ele persegue desde as primeiras páginas aqui, meio que como quem foge da mãe, assim, tem essa pegada que a gente poderia até analisar psicanaliticamente, que dá muito pano pra manga aqui a narrativa do Padura, mas é como se ele precisasse mesmo, pelo jeito que a narrativa descreve essa obsessão dele, é como se ele precisasse mesmo penetrar outro corpo feminino para fazer o caminho inverso do que ele fez no corpo materno, né? E, enfim, se afastar finalmente dessa sombra perturbadora da fenda da mãe dele, a fenda de Consuelo, é um jeito que aparece aqui no livro também. E aí ele tem uma namoradinha, que é a Adela, ali da idade dele. Em comparação à Adela, a Cristina meio que instaura assim, uma dicotomia em relação às mulheres, dividindo as mulheres em angelicais e diabólicas. E pro Andrés é como se a primeira mulher com quem ele dormisse, de alguma forma fosse definir tudo nesses termos, né? E é claro que essa é uma visão muito reducionista, obviamente, né? E de um machismo assim tão arraigado que nem a própria mãe do Andrés escapa de reproduzir comportamentos e falas machistas em relação a Cristina, talvez sem pensar que esses mesmos pensamentos que ela incute na cabeça do filho se voltem contra ela na mesma medida, né? Mas assim, apesar de eu concordar que é uma visão muito reducionista, eu também acho que é muito real para um personagem na idade do André sendo vivido tão pouco como ele viveu. Então, eu acho que até faz sentido, sabe? Ainda mais naquela época de Cuba. Então, tudo aqui é muito verossímil, sabe? E aí é como se o Andrés fosse a chuva e a Cristina fosse o vento capaz de mudar a direção das coisas. Essa é uma metáfora que tá aqui dentro do livro. E a relação entre eles abre espaço para um erotismo muito bem assentado na prosa do Padura. Aliás, eu não sei se essa é uma tendência cubana, porque eu não li tanta literatura cubana assim. Mas a minha experiência com o maravilhoso Pedro Juan Gutiérrez, que é um outro autor cubano, eu ainda não resenhei ele aqui, mas ele é publicado pela Companhia das Letras e é maravilhoso. A minha experiência lendo o Gutiérrez também me leva a crer que o erotismo participa ativamente assim da ficção cubana contemporânea, pelo menos dessa geração do Padura, que eu acho que o Gutiérrez talvez esteja ali na mesma, sabe? Talvez até como um vestígio da relação real do sujeito cubano com o erótico, não sei, algo que eu poderia até, me interessa até em pesquisar, sabe? Mas a Cristina é essa personagem tão fascinante, sobretudo pelo que não se alcança dela, né? Pelos seus mistérios, pelos seus ímpetos também um tanto românticos em relação à arte e às possibilidades que o trabalho artístico ofertaria, as suas tentativas de amar, a sua entrega furiosa à contingência da vida e a sua localização ali sempre na beirada, sabe? Sempre prestes a ser feliz, mas nunca concretizando, né? Vivendo apenas ali no mundo dos sonhos, pro qual ela não encontra uma correspondência real. E enquanto o Andrés adorava a praia, a Cristina, por outro lado, ele adorava a praia porque não tinha a ver com a casa dele, segundo ele. A Cristina, por outro lado, odeia o mar. A praia vai ser um cenário muito importante para um momento bem simbólico aqui entre esses dois personagens. E caso você já tenha lido ou pretenda ler esse livro, eu acho que é interessante lembrar dessa relação que cada um dos personagens tem com esse ambiente. É claro que eu não vou falar muito, que é pra não entregar aqui pra vocês, né? Mas enfim, esse é um livro assim que tem total relação com as demais obras do Padura, então por mais que seja um romance iniciante, né, um romance de adolescente, que é um primeiro livro. E falando um pouquinho do você, que eu comentei lá no começo do vídeo, esse livro então ele é narrado em terceira pessoa e por um narrador que se dirige a um você. E aí quem tá narrando é um personagem recorrente na produção
do Padura. Eu vou deixar para vocês descobrirem lendo, principalmente quem já conhece, né, a literatura dele, mas é legal também ter essa perspectiva em mente enquanto a gente tá lendo, porque essa aqui é uma obra que é o primeiro livro de um autor que já estava pensando assim no seu projeto literário, porque ele tem relação com todas as demais obras, né? Então, por mais que ele tenha as ingenuidades e as virtudes, para usar uma expressão do próprio Padura, mas que ele tenha ingenuidades e virtudes típicas, não só de um primeiro romance, mas também de um pensamento adolescente que não deixa de ser o guia da narrativa, o que o acaba deixando muito apropriado, inclusive essa ingenuidade reducionista que eu comentei. Apesar disso, é um livro, assim, muito bom. Considerando isso, na verdade, não é nem apesar disso. Para um primeiro livro e tudo mais, é um excelente livro. Ele é febril e galopante, como diz o título, e ele tem essa ideia de narrar uma geração da mesma idade da Revolução como um projeto literário do autor, e que faz isso muito bem. Então essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso já tenha lido este ou outros livros do Padura. Gostei bastante, assim, da minha experiência. Só li 2 livros dele até agora, né, mas foram suficientes para que eu realmente queira ler o restante da sua literatura. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!